A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, um momento de reflexão, onde aprendemos acerca da verdade, onde aprendemos acerca da palavra do nosso Deus. E para mim é um imenso prazer, é uma grande satisfação poder entrar onde você se encontra, na sua casa, no seu trabalho, levando todo o aprendizado acerca da palavra do nosso Pai. E para mim também é muito gratificante porque eu posso compartilhar, posso estar dividindo com cada um de vocês todo o aprendizado que nós vamos adquirindo ao longo, da nossa caminhada com o Senhor. Então eu quero que você já esteja conosco, já esteja neste momento compartilhando, já esteja buscando estar conosco agora, aprendendo a mais acerca da palavra de Deus, acerca do grande e extraordinário poder do Senhor que nos liberta, que nos dá total entendimento. A paz do Senhor Jesus, minha esposa, a pastora Vera Alice, a paz do Senhor Jesus, Elisângela Aquino, que Deus continue nos abençoando, nos dando toda a graça, toda a unção necessária para que possamos aprender. Rosângela Dias, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Este é o momento em que nós meditamos na palavra de Deus. Este é o programa Palavras de Paz, onde eu trago todas as noites, às 23h30, uma reflexão, uma meditação da palavra, e oramos agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um momento que Ele nos concede da sua graça, do seu amor. A paz do Senhor Jesus, pastor Ailton Nunes, a paz do Senhor Jesus também, minha filha Nicole entrou, falou que não ia entrar, fazendo gracinha, mas tudo bem, obedeceu, A palavra de Deus disse que um filho falou para o pai assim: pai, eu não vou com o senhor não para o campo não. Ele falou assim: eu vou, pai, pode contar comigo. E no dia, aquele que falou que ia não foi, e o que falou que não ia acabou indo, Então não é o que, na verdade, a gente às vezes promete, mas é o que a gente cumpre, Que bom que você está aí. Que bom. Eu falei que eu ia falar, Meus amados, eu estou aqui compartilhando, vocês também compartilharam aí, já curtiram. A paz do Senhor Jesus, Vicentina, minha filha amada, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que todos estejam agora compartilhando, curtindo, apertando o joinha, curtindo aí, mandando para que mais pessoas estejam junto conosco agora aprendendo acerca da palavra de Deus. Vou compartilhar aqui no nosso grupo também, Ministério Família, onde pessoas também vão estar compartilhando, fica mais fácil para a gente aprender acerca da palavra do Senhor. Muito bem, eu já compartilhei aqui, já fiz a minha parte, agora chegou o momento de nós sermos usados por Deus para ministrar, para falar ao coração de muitas pessoas. E hoje eu posso meditar com você em vários textos. São várias as questões que nós poderíamos estar abordando neste momento para falar acerca da palavra, falar acerca dos ensinamentos do Senhor Jesus, falar sobre as questões que nós necessitamos de estarmos sempre buscando e confiando no Senhor. A paz do Senhor Jesus, Camila, a paz do Senhor Jesus, o Ellison, que Deus continue abençoando e prosperando. Irmã Arlete, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos vendo que a palavra ela tem diversos momentos onde nós podemos aprender, onde nós podemos de fato meditar, e fazer com que a nossa vida seja alicerçada e pautada em coisas que verdadeiramente nos traz uma esperança. Só que existe um texto também na palavra de Deus que é muito bom a gente estar meditando. Madalena Cavalcante, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha filha, muita saudade, forte abraço na sua irmã, que Deus continue abençoando vocês aí. Mas hoje, quando estava ministrando na igreja, eu falava acerca do primeiro livro do profeta Samuel. Eu falava das virtudes que Ana ela tinha, mesmo diante de tantas aflições, de tantas situações que Ana ela viveu, de todas as afrontas, que ela passou diante de Penina, ela possuía virtudes assim maravilhosas, como de fato a gente aprendeu. Mas uma coisa me chama a atenção. Uma coisa me chama a atenção que foi o ministério do profeta Samuel. Samuel ele foi um homem dotado de um conhecimento, de uma habilidade,
muito grande. Quando nós olhamos o perfil, né, de toda uma caminhada do profeta Samuel, a gente percebe o quanto Samuel, na verdade, ele tinha um chamado diferenciado. Começar pelo que ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz sobre o povo. Era um homem dotado de 3 funções de suma importância diante de Deus, e ele conduzia um povo rebelde, vamos dizer assim, que era um povo muito desobediente, um povo que vivia oscilando, né, na fidelidade para com Deus. Mas Samuel, desde pequeno, ele tinha dentro dele um propósito, ele tinha dentro dele uma marca seleta daquele que buscava com excelência fazer as coisas do Senhor. A paz, Carolina. Deus abençoe poderosamente. E nós vamos vendo que Samuel, ele era um profeta, ele era um sacerdote, ele foi um juiz diferenciado, né? Eu gosto muito de trazer à memória a passagem quando o profeta Samuel, ele vai ao encontro, né, do rei Saul, e na verdade Saul, ele vendo que Samuel, ele está tardando, ele está demorando, ele pega então e toma a frente do profeta. Ele passa à frente do profeta para poder fazer aquilo que ele achava e julgava ser mais coerente. Infelizmente, há muitas pessoas assim nos dias de hoje, que não sabem esperar. Lembra da nossa live que nós falamos sobre esperar com paciência? Quem dera se Saul tivesse esperado com paciência no Senhor, né? Quem dera se Saul tivesse aguardado o tempo de Deus para a vida dele. Quem dera se Saul ele tivesse aguardado Samuel chegar. Quando o texto nos reporta esta passagem, ele nos fala que assim que Saul ele toma a frente para ofertar, que ele faz a oferta pacífica, Samuel ele chega. Ou seja, justamente no momento em que o profeta já estava chegando, ele entra em grande desespero e passa à frente, querendo administrar aquilo que não era da sua competência. Muitas das vezes a gente é muito afoito, né? Somos afoitos demais. E é justamente no tempo que Deus está determinando nos abençoar que acabamos fazendo a besteira de querer fazer algo à frente do Senhor. Já Samuel, quando vê que Saul ele cometeu esse erro, né, de passar à frente, de querer fazer o que não lhe era cabível fazer, ele adverte: por que você fez isso? Por que você passou à frente? Por que não aguardou o Senhor? Por que você não esperou? Quantos de nós temos infelizmente, né, essa personalidade de não saber aguardar, de não saber confiar, de não saber esperar em Deus? Quantos de nós entramos em grande confusão, né, em nossas mentes e até no nosso coração, porque Deus ele se coloca a fazer, né, a fazer algo que não é no nosso tempo, que não é no nosso momento, que não é na nossa hora que esperamos, que aguardamos, e Deus, na verdade, o Senhor, ele entra já, né, naquele exato momento que é oportuno, o exato momento que é definitivo. Deus não vai fazer nada simplesmente porque eu quero agora, porque eu acho que esse é o momento. Deus vai fazer na hora certa. E Saul ele errou, né? Ele cometeu esse erro. Aí Samuel, que era um homem cheio, né, da instrução de Deus, ele falou: Saul, por que você fez isso? Não deveria ter agido dessa forma. Você foi imprudente. Você não aguardou a resposta, você não aguardou a direção de Deus, você não agiu conforme o Senhor havia ordenado. E é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas pagam um alto preço, acabam sofrendo consequências por ações insensatas, ações que tomaram de uma forma sem buscar a direção do Senhor, sem pedir o aval de Deus. E isso acarreta na vida da pessoa um sofrimento, acarreta na vida da pessoa um grande desespero. E Saul ele viveu isso, ele passou por isso. Aí depois que ele deu essa brecha, depois que ele fez essa, vamos dizer assim, né, essa burrada diante do Senhor, ou seja, não obedeceu
não aguardou, não esperou, aí Deus manda ele fazer uma outra obra, que seria matar, né, Agag, fazer com que todos os que estavam com ele fossem mortos, todos os animais, e Saul não faz isso. Primeiro, ele protege Agag. Segundo, ele separa o melhor do gado, esconde. E quando Samuel ele chega novamente diante de Saul, né, ele escuta o balido dos animais e fala assim: ô Saul, estou ouvindo o balido de animais. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Aí o Saul, né, com medo de mais uma bronca, mais uma, vamos dizer assim, mais uma varada, né, do Senhor, mais uma grande repreensão de Deus, ele fala assim: o povo separou o melhor do gado para oferecer a Deus. Ai, gente, é uma coisa muito louca isso, né? Deus ele fala assim: ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo aí é para destruir porque é meu. Aí Saul fala assim: o povo separou para poder ofertar a Deus. Deus já não tinha mandado? Deus já não tinha mandado naquele momento que o povo ofertasse ele, destruindo? Não, nós separamos para poder entregar a Deus. Já era do Senhor. Entendeu? Já era para o Senhor. Aquilo tudo já era de Deus. Então assim, falam coisas até sem pensar, né? Aí Samuel ficou olhando assim, né? Penso eu, né? Olhando para Saul, falou assim: então o povo separou. E você não falou nada. Você não disse nada. Você simplesmente aceitou. O povo falou e você aceitou. Assim são muitas pessoas que, não buscando a direção de Deus, acabam querendo justificar as suas atitudes, as suas falas, as suas ações, dizendo que foram induzidas por pessoas. Só que Deus avançou: mas Saul, eu não te dei uma direção, eu não mandei você fazer isso, isso e isso, e você aceitou o povo falar, você não ouviu a minha voz, ouviu a voz do povo. Aí me desculpar, na hora Deus falou assim: ô Saul, você está muito frouxo. Você está muito frouxo, você não tem domínio. Infelizmente, não dá para continuar governando, né, em prol do meu povo. Não dá. Eu vou escolher outro, viu, ô Samuel? Eu escolho outro, porque Saul não tem jeito mais. Infelizmente, ele não está obedecendo. E cadê Agag? Cadê Agag? Aí Samuel falou assim: ô Saul, cadê Agag? Eu quero Agag. Aí quando trouxeram o rei, né, o rei Agag, Samuel pegou a espada e cortou ele, matou ele e acabou. Na frente de todo mundo. Porque Agag, na verdade, significa chama, né? Aquilo que arde, a chama que tem que ser apagada, mas permanece acesa. A chama do pecado, a chama da desobediência, a chama da rebelião, a chama do adultério, a chama da mentira, a chama da idolatria. Agag representa essa chama que tinha que ser apagada, essa chama que tinha que ser destruída. E que Saul, com medo de perder as alianças humanas, as alianças terrenas, ele protegeu Agag. Está cheio de pessoas que, ao invés de ouvir a direção de Deus e acabar com tudo aquilo que tenta o consumir, o destruir, fica mantendo acesa a chama da desobediência, a chama da rebelião, a chama da mentira, a chama daquilo que faz com que Deus se afaste dele, se afaste dela, a chama que faz a dor permanecer na sua vida, a chama da enfermidade, a chama de tudo aquilo que está enterrando o ministério da pessoa, porque a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, porque a pessoa está mais preocupada com o que vão dizer do que o que Deus está dizendo. Então Samuel ele teve que tomar a sua atitude, ele teve que pegar a espada e matar Agag, porque Agag não poderia permanecer vivo. Temos que aprender isso. Temos que reconhecer que necessitamos, precisamos urgentemente destruir tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Samuel, ele mostra o quanto ele realmente estava pronto, estava preparado. Ele queria, de fato, mudar e transformar toda aquela situação e aquele quadro. Aprenda isso, meu amado.
Aprenda isso, minha querida. Não podemos aceitar de maneira alguma que o Agag de hoje, que aquilo que é a chama que nos afasta de Deus, permaneça acesa em nossas vidas, permaneça acesa em nós. Temos que destruir tudo isso. Temos que lutar contra este mal. Temos que ser pessoas, como de fato Samuel lhe declarou, melhor obedecer do que sacrificar. Melhor ouvir a direção de Deus do que ter que levar sacrifícios perante o Senhor. É isso que Deus estava dizendo. Quantas pessoas estão preferindo pagar um alto preço por aquilo que deveria somente obedecer? A obediência precede a bênção. Quando nós obedecemos, Deus ele traz a cobertura, Deus ele traz a resposta. Quando se há obediência, Deus envia a bênção, Deus determina o milagre, Deus prospera a vida da pessoa. Enquanto não estivermos obedecendo, enquanto não estivermos realmente ouvindo a voz de Deus, nada vai acontecer em favor das nossas vidas. O que Deus ele espera de nós? Que Deus ele é realmente agora esperançoso da nossa parte, que possamos de fato sermos obedientes. Deus espera criaturas, seres obedientes. É isso que Deus almeja. E Samuel, ele era obediente, né? Deus mandou, ele ouvia. Até eu me lembro, né, da passagem quando ele fala assim: ô Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Porque Samuel, como profeta, ele queria realmente que Deus abençoasse Saul. Ele não tinha mágoa, ele não tinha ressentimento, ele não tinha raiva, ainda que Saul tivesse rasgado suas vestes, né, rasgou o seu manto, ele ficou nervoso, ele falou: como você rasgou meu manto, né? Agora Deus também rasga o teu reino, outro Deus tem colocado no teu lugar melhor do que você, segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, né? Ou seja, mesmo assim ele estava intercedendo, mesmo assim ele estava buscando por Saul, e Deus falou assim: não, chega, vai agora à casa de Jessé, entre os seus filhos eu preparei um novo rei, um rei segundo o meu coração. Ou seja, era um homem que tinha um coração muito bom, um coração disposto a obedecer a Deus, mas que buscava e ansiava por transformações de pessoas que eram realmente de um coração inclinado à desobediência, no caso de Saul. Então, que possamos ser como Samuel, homens e mulheres cheios desta virtude, cheios desse poder glorioso da parte do Senhor. Amém? Você, devo te fazer uma pergunta, me responda. Você, se estivesse no lugar de Samuel, se você estivesse ali vendo toda a desobediência que estava sendo feita por Saul, você teria a mesma coragem que Samuel ele teve de o repreendê-lo, de falar com ele a verdade que ele precisava ouvir? Porque Deus está atrás de adoradores, de servos, de profetas, de profetisas que têm essa coragem. Você teria coragem, sim ou não? Ou você também ia ficar com medo? Ou você ia se acanhar? Porque Deus está buscando pessoas que tenham essa autoridade, que tenham essa firmeza, esse pulso firme de falar a verdade, não omitir a verdade, mas declarar a verdade, ainda que ela doa. Nós estamos precisando de uma geração de Samuel que fale com o povo acerca daquilo que eles necessitam ouvir. Não uma geração de profetas que massagia o ego, que massagia o coração de muitas pessoas, que fala aquilo que o coração de muitos desejam ouvir, mas aquilo que precisam ouvir. Não podemos de maneira alguma rejeitar o chamado de Deus. Deus te chamou, Deus te vocacionou, meu querido. Deus te chamou, Leonardo Santos, Vicentina, Deus chamou a cada um de vocês a uma grande obra, a uma obra gloriosa, majestosa. Deus chamou a cada um para fazer coisas ainda maiores, coisas melhores. Então, que possamos realmente entender isso. Que não venhamos nos encovardar. Olha quem está chegando aí, a minha querida filha Ingrid Pires. Quanto tempo, saudade, minha amada. Aí sim, ó.
Deus está querendo ver nós fazendo coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas estrondosas, coisas que façam com que o poder de Deus seja manifestado através de muitas pessoas. Não podemos nos calar. Deus está querendo uma geração como Samuel, uma geração de pessoas, homens e mulheres, servos e servas, profetas, na verdade, juízes, mas não para julgar, mas para orientar, para levar o seu povo a uma vida mais próxima dele. E é você que Deus está escolhendo, é você que Deus está levantando nessa geração, é você que tem essa autoridade, é você que tem esse grande poder de transformar, de ser alguém que Deus ele queira e precisa utilizar. Amém, Carolina? Amém, Mary Gomes? Deus está chamando nós, na verdade, a ser diferentes, a uma geração completamente oposta a tudo que a gente está acostumado a viver nos dias de hoje, que a gente está enxergando. São gerações de homens e mulheres que estão mais preocupados com a multidão e não perder a multidão, de não estar sozinho, do que como Jesus, que subia ao monte, ainda que fosse sozinho, se fosse com 2, com 3, que pregava só para um. Hoje Deus está procurando servos como Samuel, que tinha coragem de apregoar o povo aquilo que eles precisavam se arrepender, aquilo que o povo precisava consertar. Como o Senhor, ele viu Samuel chamando o povo, repreendendo o povo ali, quando tudo estava ruim, até o ponto de Samuel falar assim: vocês precisam converter esse coração seus, vocês precisam servir somente ao Senhor, vocês precisam mudar essa atitude. Uma geração que tenha essa liberdade com Deus, essa liberdade com o Espírito Santo, que nós possamos ser assim, que nós possamos ser boca de Deus sobre a terra, que nós possamos ser sacerdotes realmente levantados e sustentados por Deus, que não venhamos nos vender, nos sucumbir aos prazeres deste mundo, a presentes que homens possam nos oferecer. Samuel, ele não se vendeu. Samuel, ele não deixou que Saul o corrompesse. Ele permaneceu firmado na posição que Deus havia colocado. Quantos estão se vendendo? Quantos estão se sucumbindo aos manjares, aos pratos deste mundo? Quantos estão deixando de pregar a verdade? Porque a verdade, ela afasta as pessoas. A verdade, ela faz as pessoas, às vezes, se esquivarem. A mentira, não. O engano, as coisas passageiras deste mundo faz grandes aglomerações se ajuntarem, faz um grupo de pessoas permanecerem firmados ali em volta daquele que professa o engano. Mas Deus está querendo pessoas que têm autoridade. A verdade, ela anda sozinha. A verdade não se corrompe. A verdade, ela não vai atrás de multidões. A verdade, ela trabalha só, mas ela muda grandes situações. A verdade, ela faz algo que a mentira nunca será capaz de realizar. A verdade liberta. Saul, ele precisava ser liberto. Saul, ele precisava ser transformado. E só a verdade poderia levar ele a esse grande trabalhar de Deus, como cada um de nós. Só a verdade pode nos libertar, só a verdade pode nos salvar, porque a verdade é Jesus. Ele falou: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem jeito, só tem uma verdade, essa é a verdade, é Cristo. Temos que aprender isso, temos que ser profetas que pregam essa verdade. Chega de ficar mentindo, chega de ficar usando de engano. Nós temos que falar para as pessoas o que elas precisam mudar. As pessoas precisam encarar a realidade. Nós precisamos ver que não adianta mais sacrifício. Quando eu falo sacrifício, não adianta querer pagar preço por algo que a obediência bastava. Por que você não obedece? Por que eu não obedeço? Por que eu não escuto a voz de Deus e faço como Deus está mandando? Por que eu não obedeço a palavra? Por que eu não sigo o manual? Por que eu quero inventar coisas? É tão simples a gente fazer o que está mandando o manual, mas não, a gente quer fazer contrário. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar, vamos dizer assim, jeitinho, né? Nós que somos mineiros, temos esse jargão sobre a nossa vida, né? Todo mineiro, todo brasileiro tem jeito, tem aquele jeitinho, né? Não,
Nós temos que dar jeitinho, não. Nós temos que seguir a regra. Nós temos que seguir o padrão. Nós temos que seguir aquilo que o mestre deixou, as pegadas de Jesus. Não podemos aceitar, não, isso na nossa vida, não. Que possamos ser alicerçados na verdade. Que possamos apregoar sem medo, sem qualquer tipo de preocupação, aquilo que Jesus mandou. Seja servo, seja serva, seja verdadeiro. Não se dobre, não se curve. A geração de hoje, eu poderia falar que é uma geração Nutella. É uma geração que não tem consistência. É uma geração que se adoece fácil demais, que se dói demais, que não aguenta uma repreensão. É uma geração que não aguenta uma exortação. É uma geração que qualquer coisinha que você fala se encovarda. Hoje a gente vive crentes que não aceita ouvir a verdade. Quando você fala a verdade, a pessoa se escandaliza. A pessoa está mais acostumada a ouvir a mentira, a receber o engano de uma forma, vamos dizer assim, aceitável, do que a repreensão, do que a correção, do que a verdade puramente dita. As pessoas preferem ser enganadas e continuar no erro do que ouvir a verdade e ter que ter transformado, ter que ter atitude de mudança. Essa é a verdade. Samuel falou para Saul assim: você precisa mudar, você precisa corrigir. Deus não quer sacrifício. Deus ele quer obediência. Você acha que Deus tem mais prazer em sacrificar do que obedecer? Ele falou assim: olha que a desobediência é igualzinho o pecado de feitiçaria. Ele falou isso. A desobediência é igualzinho o pecado de feitiçaria, o porfiar como idolatria. Ele foi realmente severo, ele foi direto, ele foi objetivo. Jesus foi pior ainda. Jesus falou assim: geração de víboras, hipócritas. Jesus falou ainda mais severo. Por quê? Porque ele quer uma geração que seja verdadeira, que seja focada naquilo que liberta as pessoas, que tira o encarcerado da prisão. Que nós possamos ser esses a quem Deus tem buscado. Que Ele nos encontre realmente dessa forma. Que não possamos ter medo, das pessoas não aceitarem aquilo que Deus está mandando a gente dizer. Você que louva, louve com verdade. Você que prega, pregue com verdade. Você que trabalha para a obra, que trabalhe com verdade. Não faça nada por engano, não faça nada à base de troca, não faça nada querendo agradar o homem, deixando Deus desagradado com você. Não, faça a sua obra, acreditando que aquele que te chamou é que te sustenta e vai avaliar toda a sua grande obra. Faça isso. Não se importe com quem que está, às vezes, querendo te julgar, não, porque um só vai ser o juiz de todos. É a ele que a gente tem que temer. Jesus disse assim: temei aquele que pode lançar a tua alma e o teu corpo no inferno. É isso que você tem que temer. É esse. Aquele que será lançado também, isso aí não tema não, porque ele também será julgado. Amém? Vamos orar? Vamos orar, hein? Feche os seus olhos, cubra a tua cabeça. Chegou o momento de falarmos com Deus. Chegou o momento de nós falarmos com o nosso Pai, aquele glorioso e excelente Deus maravilhoso. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com aquele que verdadeiramente nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença. Nós estamos aqui, meu Pai, buscando aprender a cada dia diante do Senhor grandes verdades que liberte não somente a nós, como todos aqueles que têm nos ouvido, todos aqueles a quem o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor nesta noite nos dá, meu Pai, o entendimento necessário para que possamos viver o sobrenatural a qual o Senhor tem nos chamado a vivenciar. Que o Senhor nos tire, meu Pai, todas as escamas que estão em nossos olhos. Que o Senhor abra as nossas vistas de maneira que venhamos ver, meu Pai, aquilo que parece estar encoberto, aquilo que parece não ser revelado, para que através do Teu Espírito Santo tenhamos total capacidade de assimilar, de compreender, de entender e de repassar para mais pessoas. Ó Deus, que o Senhor levante uma geração de Samuel, uma geração de homens e mulheres que temam ao Senhor acima de qualquer situação.
que sejam obedientes ao Senhor, que sejam homens e mulheres com a capacidade de exortar, de direcionar, de corrigir e de conduzir o teu povo ao encontro verdadeiro contigo. Que não venhamos nos sucumbir, meu Pai, aos pratos e nem aos manjares que o inimigo ele tem preparado para fazer com que a nossa grande chamada venha a ser frustrada. Santo Deus, como é bom poder saber que o Senhor é conosco, que o Senhor está ao nosso lado e que nada pode nos abater, que nada pode nos confrontar, que nada terá poder sobre nós se o Senhor assim não permitir. E se o Senhor permitir algo, o Senhor tem como propósito para com as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a mesma autoridade e sabedoria a qual o Senhor concedeu a Samuel, para que possamos ser grandes homens e mulheres perante o Senhor e diante do nosso chamado. Deus, que o Senhor receba de cada um de nós a gratidão por esta terça-feira, a qual está se findando, e que o Senhor receba de nós também o agradecimento pela essa quarta-feira, a qual o Senhor está nos concedendo. Que o Senhor faça grandes coisas acontecer em nossas vidas, que venhamos viver o sobrenatural do Senhor, que tudo seja conforme a tua vontade, que sem dúvida alguma é boa, é perfeita e é agradável. Que saibamos esperar com paciência no Senhor e que tenhamos as nossas vidas alicerçadas sobre a rocha a qual é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e que pela fé a qual o Senhor vê em nós, possamos chamar à existência aquilo que ainda não existe, pois está escrito que sem fé é impossível agradar a ti. Mas a fé, ela é a grande porta que abre diante daquele que crê e chama, meu Pai, para o mundo material o que só existe primeiramente no mundo espiritual. Dá a cada um de nós este grande discernimento, este poder e esta grande glória de fazer com que grandes vidas, grandes almas e multidões sejam alcançadas. É o que nós te pedimos, Pai. No nome glorioso de Jesus, não nos deixa ser encovardados diante de uma geração que não está buscando a tua face, uma geração que está se deixando vender pelos manjares e os pratos do inimigo, uma geração que não está deixando o teu Espírito Santo as conduzir, uma geração que está mais preocupada com as multidões do que verdadeiramente com aquele que está à frente da multidão. Uma geração que está se sucumbindo agora aos grandes feitos dos homens e esquecendo as obras do Criador. Santo Deus, fala conosco, abre os nossos entendimentos, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, os nossos olhos para que possamos ver. E prepara a nossa boca para que possamos ser atalaias do Senhor. Que diante de tudo que o Senhor tem para nós, nunca venhamos nos curvar diante do inimigo, mas que verdadeiramente venhamos permanecer diante do Senhor. É o que eu lhe peço, Pai. E que em nome de Jesus assim seja feito, para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, minhas queridas. Que possamos ser como verdadeiramente Samuel. Que Deus abençoe o nosso querido diácono Ellison. Que Deus abençoe meu irmão Reginaldo. Que Deus abençoe nossa querida irmã Madalena. Que Deus abençoe a nossa evangelista Hilda, a minha querida diaconisa e amiga, filha na fé, Ingrid Pires, a nossa irmã Arlete, nossa querida amiga também, Carol, o nosso irmão Saulo Sander, nosso querido irmão Leonardo, o Sander. Que Deus abençoe o nosso pastor Ailton, que Deus abençoe poderosamente nossa filha Vicentina, que Deus abençoe gloriosamente a Ju, com o Alex, os seus filhos. Deus abençoe a cada pessoa que conosco, esteve neste momento, ouvindo, aprendendo, dividindo o conhecimento,
e, acima de tudo, nos colocando à disposição de ser usados pelo Senhor. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque passa aqui rápido, acaba que a gente não vê, na hora a gente não está prestando atenção, mas Deus está vendo e Deus abençoará a cada um de vocês. Estou vendo aqui Valdinéia, Américo Mitz, que Deus abençoe a todos vocês, meus amados, que não falte sobre vocês a bênção do Senhor, que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo. Se tiver algum pedido de oração, eu vou olhar assim que terminar a live, vou estar intercedendo, mas desde já eu já peço que Deus esteja abençoando a todos vocês e honrando a cada um dos pedidos que colocarem diante do Senhor. Forte abraço, até logo mais, hoje quarta-feira, às 23h30, onde voltamos trazendo palavras de paz.